Esse tema de inovação aberta, ele é um tema que muita gente, o mercado ele já está um pouco no automático em alguns quesitos, mas o que eu quero trazer aqui hoje é uma visão geral. Você assistindo a esse vídeo, assistindo a essa live, você vai ter uma percepção completa do que é inovação aberta. Vamos lá. Primeiramente, eu vou responder a pergunta: o que é inovação aberta? Inovação aberta, ao contrário da inovação fechada, ele é um conceito que surge para contrapor algumas características quando você desenvolve a inovação ou seu P&D dentro de casa. O que isso quer dizer? Toda empresa, depois de um determinado nível de maturidade, deveria investir em inovação. Só que quando você desenvolve o seu P&D internamente, a pesquisa e desenvolvimento internamente, você fica limitado a algumas coisas. Primeiro, todo o risco do desenvolvimento daquele projeto é seu. Ou seja, tudo que você desenvolve internamente, você tem total controle, mas você também tem a maior exposição a risco e a complexidade do projeto. Afinal de contas, você está responsável pelo desenvolvimento. Segunda coisa, todo P&D interno, ele é limitado com relação ao repertório, as quantidades de olhares para a resolução daquele problema. A empresa que você trabalha pode ter excelentes talentos, mas eu tenho certeza que tem muito mais gente boa fora da empresa do que dentro dela. E isso é uma premissa para qualquer empresa, independente do tamanho, independente do orçamento. Quando você está desenvolvendo dentro de casa, você está limitado ao repertório, ao know-how, ao conhecimento e à visão das pessoas que trabalham na sua empresa. O que, de certa forma, dependendo do que você está querendo resolver, pode ser uma oportunidade, pode ser uma força, mas para alguns desafios específicos, isso pode ser uma ameaça. Uma empresa, e dependendo do desafio tecnológico que a gente esteja falando, ele pode ser complexo demais, pode ser arriscado demais para você trabalhar internamente com esse desafio, com a resolução desse desafio, a construção dessa tecnologia. Então, o que é o modelo de inovação aberta per se? É quando você define um escopo, tá, de um problema que tem que ser resolvido e de um desafio que tem que ser atingido. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá? Só que ao invés de você tratar esse problema e esse desafio internamente, você faz um chamamento para o mercado, dizendo: existe alguém que consegue solucionar este desafio que a minha empresa tem? Quando você faz isso, você está fazendo essencialmente duas coisas. Você está se conectando ao ecossistema de inovação, chamando mentes, empresas, pessoas que vão olhar para a tua marca e para o seu problema. Ao mesmo tempo, quando você faz a inovação aberta, você está construindo duas coisas. Primeiro, as soluções objetivas para os desafios que você está publicando. Segundo, você está construindo a característica de inovação na marca da sua empresa. Afinal de contas, inovação aberta, ela não é uma das primeiras ações que uma empresa tem que fazer. Geralmente, empresas que têm um nível de maturidade um pouco mais alto é que vão executar a inovação aberta. Como eu disse anteriormente, o grande benefício da inovação aberta é você trazer múltiplos olhares e know-how para a tua empresa, para aquele desafio que você está querendo resolver. Eu vou falar um pouco mais sobre problema e desafio mais para frente, tá? Mas, afinal de contas, é só eu expor para o mercado o que eu quero resolver? Inovação aberta não é um processo de seleção de fornecedores. E isso é muito importante de você entender. Diferente do que pode parecer inicialmente, a inovação aberta ela vai se traduzir num contrato de negócios, em boa parte dos casos, tá? Porém, contudo, todavia, ele é um cenário de contratação atípico. Primeiro,
Se você está lançando um desafio para o mercado, é porque a solução para aquele desafio não é óbvia. Ou seja, pode ser que não haja, pelo menos de maneira óbvia, uma solução pronta para aquilo no mercado. Qualquer proponente que se propor a resolver o desafio, ele vai estar das duas uma, ou adaptando uma tecnologia que ele já tem, ou criando uma tecnologia especificamente para esse desafio. Tá? O que quer dizer que é muito difícil você estar achando tecnologias prontas dentro de um processo de inovação aberta. Tá? Geralmente, quando a tecnologia tem um fit muito bom com o desafio, são basicamente três cenários. Tá? Um primeiro cenário é que aquela tecnologia já existia, porém você não conhecia. Ou seja, sua pesquisa de mercado antes do lançamento não foi tão boa. Segunda coisa, aquela tecnologia existia para um outro propósito e está sendo adaptada para poder resolver aquele problema. Terceira coisa, e aqui talvez uma das coisas mais complexas, nos cenários mais complexos, é que o que você está propondo como desafio é tão específico e tão complexo que de fato ninguém se propôs a construir uma solução. E quem vai estar propondo para você vai estar propondo uma solução nova, também com todos os riscos embutidos na construção de algo novo. Um outro ponto é que a maioria dos programas de inovação aberta vai se consolidar dentro dos cenários 1 e 2 com relacionamento com startups. E startups, na sua maioria, são empresas que não estão no nível de maturidade para atender a todos os critérios de compliance que a tua empresa provavelmente tem com os fornecedores. Você não pode tratar empresas novas como empresas que estão há 20, 30 anos no mercado, já trabalhando na indústria, com alto know-how no processo burocrático, geralmente de contratação de grandes empresas. Tá? Então, um dos maiores erros que existem tende a ser com você, simplificar o processo de inovação aberta, tratando isso como uma contratação de fornecedores. Não é isso que é o processo de inovação aberta. 2, não simplificar e adaptar o teu processo de contratação, porque não é uma contratação, é um P&D num outro modelo. O que você está fazendo é desenvolvendo uma solução em parceria com um ou mais atores em busca de uma solução ou para você ou para o cliente da sua empresa. Isso não é uma contratação simples. Então você precisa reduzir a burocracia para fazer essa contratação, esse orçamento, e você também precisa entender que no fim do dia é uma cocriação. Você não pode esperar algo pronto do mercado, você tem que cocriar junto com o mercado e você tem que entender o nível de maturidade de com quem que você está trabalhando. Aí você fala, Denis, mas por que eu não posso então trabalhar com alguém num nível de maturidade muito alto? É simplesmente pelo seguinte: quando você lança um desafio no mercado, você está querendo resolver um problema com a inovação. As pessoas que estão propondo uma solução para você são pessoas que estão usando a inovação para aparecer no mercado, para se posicionar, para nascer. A inovação, ela serve no meio corporativo a múltiplos propósitos. Para uma empresa grande, a inovação serve para se manter relevante. Para uma empresa pequena, a inovação serve para que ela consiga se destacar da concorrência, nascer, ganhar seu espaço. Essas duas empresas se conectam através da inovação por razões diferentes. E aí eu coloco para você, qual é um dos maiores benefícios da inovação aberta? Uma empresa que está nascendo, muito interessada em ter você como cliente, vai ser um dos melhores parceiros de negócio que você pode ter, desde que você saiba como tratar. Esse é o pré-requisito básico. Não espera de uma startup, de uma empresa nascente, o que você esperaria de uma empresa de 10, 20, 30 anos de maturidade no mercado. Mas entenda que essa empresa nascente tem todo o interesse, todo o estímulo do mundo para poder apoiar você na resolução do problema, na resolução do seu desafio, o que faz com que você tenha um excelente parceiro de negócio.
principalmente se você souber fazer a gestão de